Nova polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Informações chegando de Brasília com a Thalita Almeida. O presidente Jair Bolsonaro decretou indulto ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. Na prática, isso significa que o presidente concedeu perdão aos crimes pelos quais Silveira foi condenado, que são a incitação a atos antidemocráticos, incitação à violência e ameaça aos ministros da Suprema Corte. A decisão, que dessa vez teve caráter individual, já foi publicada no Diário Oficial da União. Esse decreto, então, no meu entender, pode ser um marco para todos nós. Visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira. Agora, mais importante que o Daniel Silveira é o que isso tudo traz seu bojo para todos nós, 215 milhões de habitantes. É um direito do presidente da República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça estão em julgados, em jurisprudências do próprio senhor ministro Alexandre de Moraes. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido. Nos tópicos da justificativa de Bolsonaro está a consideração que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade e que o indulto é uma medida constitucional para a manutenção dos contrapesos entre os poderes. A condenação de Daniel Silveira aconteceu por 10 votos a 1, somente o ministro Nunes Marques foi contrário à decisão. Vamos lá, opiniões a respeito do assunto. O advogado criminalista e doutor em direito penal pela USP, Conrado Gontijo, entende que a decisão de Bolsonaro é ilegal. Na minha visão, a iniciativa do presidente da República nada mais é do que uma afronta, um ataque inaceitável à democracia brasileira, inaceitável ao Supremo Tribunal Federal, porque na prática o que o presidente Jair Bolsonaro faz, antes mesmo que o processo se encerre, é tornar sem efeito, anular o trabalho que foi feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ataque que digo, inclusive, ser causa, motivo para o início de um processo de impeachment. Em entrevista ao Band News TV, o professor de Direito Eleitoral Alberto Rolo explicou que, mesmo com o intuito de Bolsonaro, Daniel Silveira continua... Oi? Indulto. Desculpa, eu falei. Mesmo com o indulto de Bolsonaro, perdão da pena, né? Daniel Silveira continua inelegível em 2022. Bom, Daniel, o Alberto Rolo é um especialista justamente nessa área. Ele trabalha com os políticos chamam ele para defender a categoria. E aí a leitura dele é que ele continua inelegível. Ele suspendeu ou indultou a condenação, a pena restritiva de liberdade, a multa, e fala em pena restritiva de direito também. A inelegibilidade, aí vamos voltar à jurisprudência do STF, a inelegibilidade já foi decidida há alguns anos, que não é pena, que não é sanção. Então, se mantido esse entendimento, que inelegibilidade não é pena, não é sanção, então o indulto não abrange a inelegibilidade, ou seja, o deputado Daniel não poderia ser candidato agora nas eleições de 2022, mesmo com o decreto do presidente. Bom, a gente ouve agora o âncora do programa É da Coisa, o Reinaldo Azevedo. Para o tio Rei, o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado desafia todo o Supremo. O presidente tem, sim, os momentos em que ele pode conceder a tal da graça, evidentemente não nessa perspectiva em que ele está fazendo. Está comprando um confronto com 10 ministros do Supremo. Eis aí, o ponto central, na minha opinião, é uma questão política, muito mais política do que jurídica. A gente vai ouvir o Tangerino daqui a pouquinho, ele terá a opinião dele. Há juristas que entendem que há legalidade nessa graça concedida a Daniel Silveira por Bolsonaro. Muitos entendem que não, até porque o caso nem foi transitado em julgado ainda. Daniel Silveira não foi ainda condenado definitivamente e já recebeu o perdão presidencial, portanto, já aí haveria uma irregularidade. Mas Bolsonaro está pouco se lixando se ele vai ou não ganhar essa queda de braço. Se Daniel Silveira vai ou não ser preso em algum momento, se o indulto dele será ou não derrubado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é possível que seja. A questão aí é muito mais política. É o presidente entregando um copo de sangue aos seus apoiadores mais, digamos, exaltados. Aqueles que entendem que há em andamento no Brasil uma ditadura do jurídico, o establishment se mobilizando para não permitir que o mito trabalhe e torne o Brasil um país livre. Bolsonaro posa de defensor da
da liberdade de expressão, o que é risível. O Ministério da Justiça dele se utilizou da Lei de Segurança Nacional para ir atrás de um empresário que colocou um outdoor na rua em que comparava o presidente a um pequi ruído. Então, comparar Bolsonaro com um pequi ruído, Lei de Segurança Nacional. Um deputado que sugere que ministros sejam espancados na rua e tenham suas caras arrastadas pelo asfalto, liberdade de expressão. Conversa fiada. O intuito, aí sim, de Bolsonaro já foi alcançado. A tensão permanente entre os poderes, alimentar a matilha mais radical nas redes sociais. Tá feito. Independentemente do que vai acontecer com Daniel Silveira, de novo, Daniel Silveira é uma peça num jogo muito mais complexo. Bolsonaro tá pouco se lixando para a liberdade de expressão, para dizer as barbaridades que disse o deputado, que no mais não fará a menor falta quando sumir da vida política, até porque continua inelegível. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Dora Kramer, daqui a pouquinho a gente ouve o Tangerino. Esse assunto vai permear, obviamente, o nosso noticiário durante todo o dia. Fim da busca por vítimas em um desabamento no Espírito Santo. Informações chegando agora com Leandro Nossa. O Corpo de Bombeiros concluiu nesta madrugada as buscas por vítimas do desabamento de um prédio de 3 andares em Vila Velha, na Grande Vitória. A queda do edifício aconteceu na manhã de quinta-feira e 4 pessoas foram retiradas dos escombros, sendo apenas uma com vida. Todas as vítimas são da mesma família. Entre os mortos estão mãe, filha e o avô da menina. Os trabalhos de resgate duraram mais de 20 horas e a única sobrevivente passa bem. Ainda não há confirmação da causa do acidente, mas a suspeita inicial é de vazamento de gás. Atualização do acidente no primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Fala, Marcos Sadoc. Mesmo com a decisão judicial que obriga as escolas de samba a escoltarem carros alegóricos até os seus barracões, evitando o acesso de crianças e adolescentes aos veículos, o segundo dia de desfiles do Carnaval Carioca na Série Ouro é marcado pelo não cumprimento da determinação. A Justiça determinou que a Polícia Militar e a Guarda Municipal tenham agentes em pontos estratégicos onde passam as alegorias antes e depois dos desfiles. A menina de 11 anos que teve uma perna amputada depois de um acidente com um carro alegórico na dispersão na quarta noite, respira por aparelhos e está internada em estado muito grave. A chuva ainda causa transtornos na Bahia, fala Léo Souza. 15 pessoas são resgatadas pelos bombeiros após terem as casas invadidas ontem pela água da chuva em Salvador. Entre as pessoas que precisaram de ajuda estavam idosos que moram em um abrigo. Desde a chegada da frente fria que atinge a capital baiana, pelo menos 240 pessoas precisaram deixar suas residências e ir para abrigos. De 1º a 21 de abril, já choveu mais de 353 milímetros, 24% a mais do que a média histórica para o mês. A deputada estadual Isa Pena, do PCdoB, vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o colega delegado Olim, do PP. A parlamentar vai pedir que ele seja afastado do colegiado. A gente precisa pedir imediatamente o afastamento dele do Conselho de Ética. A gente vai alegar suspeição. Ele não é imparcial. Ele confessa que o deputado bebeu e depois admite, chama de brincadeira tudo que ele votou e afirmou contra. Nós estamos tomando as providências. Esse áudio dele será juntado no processo criminal contra o Fernando Cury. Eu entrarei com um processo por difamação e nós vamos pedir a suspeição do delegado Olim. Assédio é crime. Na última quarta-feira, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Olim disse que a deputada teve sorte de ter sido assediada sexualmente durante uma sessão na Alesp. Ela foi uma das que tem um pouquinho de bronca na época que foi lá também, que não, era pra caçar o deputado, que teve aquela brincadeira com ela. É a sorte dela, que ela vai se eleger por causa disso. Sério? Ah, sim. Caramba, ela cara. Ela só fala nisso. Sabe o que acontece? Ele tava lá dentro dos gabinetes. Mas ele tava bebendo, né? Ele bebeu. Porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Fernando Cury é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Olha a justificativa que o Olim traz à tona, aliás, novidade, né? Pra justificar aquela brincadeira com a Isa Pena. A brincadeira, no caso, foi ter chegado por trás da colega, em frente à mesa diretora da Alesp, encoxado a deputada e apalpado os seios com a mão direita. A mão esquerda não aparece na imagem, mas possivelmente estava fazendo exatamente a mesma coisa. Essa é a brincadeira que o deputado Olim considera que Fernando Cury fez com a colega em plena
sessão da Assembleia Legislativa. Ah, mas ele é um cara legal. É que ele tinha bebido. Sério? Ele vai mandar essa? Ele vai querer justificar aquela atitude criminosa pelo fato de o deputado ter bebido? O que o deputado estava fazendo bêbado? Numa sessão da Assembleia Legislativa, a coisa só piora. Esses caras vão dar entrevistas nesses podcasts, Ellen, e aí recebem a recomendação de algum assessor. Olha, aqui a linguagem é diferente, você está falando com um público mais jovem, você tem que ser mais descolado, mais informal. E aí nessas, o cara, obviamente não é assim, perde a mão. Acaba falando aquilo que não queria, mas aquilo que está dentro dele. Exatamente o que ele pensa. Aquilo foi uma brincadeira, uma coisa sem importância. E além do mais, o Fernando Cury estava bêbado. Ah, porra, você vai implicar com um cara que estava bêbado, quem tá bêbado faz bobagem. É isso que ele pensa mesmo. Depois veio, não, pedi desculpas, eu me expressei mal, eu não quis dizer quis. Ou melhor, não quis mesmo. Mas disse. E deixou sair aquilo que estava dentro do senhor. Esse olinzinho reacionário. Aliás, um olinzaço, né? Reacionário, atrasado. Ele era o relator do caso. Do caso do Arthur Duval. Do caso do Arthur Duval, que é o deputado que falou das ucranianas. Isso, ele é o relator. Ele era o relator. Ele é o presidente do Conselho de Ética. Por isso que ele é o relator. Exato. Conselho de Ética. E quando ele foi ler o texto que algum assessor dele escreveu, estava lá contida a palavra misógino. Misógino, né? Alguém que, enfim, não gosta de mulher, mas não gosta de mulher no sentido sexual. Enfim, todo mundo sabe que é misógino. Ele não sabia. Você ouviu esse áudio, Lembrão? Ouvi. Ele deu de cara com aquela palavra e parecia que ele estava lendo uma palavra em sueco. Cirílico. Com aquele monte de acento que a gente não letra do avesso, cirílico, com o R do avesso. Como é que eu leio isso? E ele tentou, não conseguiu. Mandou um mistrógeno. E seguiu adiante. Ele nem sabe qual é o nome do conceito, quanto mais o entendimento do conceito. Esse é o nível de políticos que a gente tem aqui no Brasil. Essa declaração, com base no que aconteceu com o Mamãe Falei, deveria ser suficiente para que a cassação do delegado Olim fosse, no mínimo, levada em conta. Alguém que diz que uma mulher abusada teve sorte, porque dessa maneira ela vai ficar mais conhecida. Você acha que alguma mulher quer ficar conhecida por isso? Por ter sido apalpada? De uma maneira covarde? Provavelmente não vai prosperar, porque o delegado Olim é muito bem relacionado, tem lá muitos amigos no cafezinho, a coisa vai ficar por isso mesmo. Diferentemente do Arthur Duval, que todo mundo lá detestava. Quando ele soltou aquele áudio, foi a oportunidade que todo mundo queria para se livrar dele mesmo, não que não tivessem de fazê-lo. O fizeram com toda a razão, ele perdeu a condição moral de frequentar aquela casa, mas outras imoralidades continuam sendo cometidas e não recebem o mesmo tratamento que foi concedido ao Arthur Duval. É isso. Ele já se desculpou, disse que se expressou mal. Vamos ver no que vai dar essa representação no Conselho de Ética contra o delegado Olim. Agora a gente fala da vacinação contra a gripe para crianças que foi antecipada no Rio Grande do Sul por causa da alta de casos de problemas respiratórios. Fala Jean Costa. A Secretaria da Saúde antecipou para a próxima segunda-feira o início da vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade contra a gripe e contra o sarampo em todo o Rio Grande do Sul. No sábado, dia 30 de abril, será o dia D da vacinação, com a abertura extraordinária dos postos para a aplicação das doses. Esse grupo iria começar a estratégia apenas no dia 3 de maio, mas o início foi antecipado devido à crescente demanda em atendimentos de urgência pediátrica na rede de saúde por quadros clínicos respiratórios. O público dentro dessa faixa etária no Rio Grande do Sul é estimado em 620 mil crianças. A meta é vacinar 90% desse número. Portugal avalia a extradição da doleira Nelma Kodama, presa na Lava Jato e, detida novamente por ligação com o tráfico internacional de drogas. Camila Falcão.
Ainda não há data prevista para a chegada da doleira Nelma Kodama no Brasil. Ela foi presa na última terça-feira em Portugal durante a Operação Descobrimento, deflagrada pela Polícia Federal para combater o tráfico internacional de drogas. Nelma é ex-namorada do também doleiro Alberto Youssef e foi a primeira delatora da Lava Jato, chegando a ser condenada. Além dela, mais 6 pessoas também foram presas. Dentre elas, o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Newton Borges Borgato. Atualização do caso de uma tentativa de assalto a uma transportadora de valores no Paraná. Fala, Ângelo Sfayer. Um dos policiais militares feridos na tentativa de assalto a uma transportadora de valores de Guarapuava, na região central do Paraná, teve uma piora no estado de saúde. Pela internet, o filho do cabo Ricieri Chagas informou que a classificação do quadro passou de grave para gravíssima. O militar foi baleado na cabeça e passou por uma cirurgia para reduzir o edema cerebral. Ontem, o segundo PM ferido no confronto deixou o hospital. Baleado na perna, o cabo Bonato vai continuar a recuperação em casa. As buscas pelos 35 suspeitos de envolvimento no assalto chegam ao 5º dia. Até o momento, 2 pessoas foram detidas e liberadas após prestarem depoimento. Onde que a gente tá? A gente vai para Belo Horizonte. BH? Isso. Então é a BH, a manchete vai chegando com Tayane Ribeiro. Já está no Reino Unido a britânica de 52 anos, que foi resgatada pela Polícia Civil em Cordisburgo, na região central de Minas, após ser vítima de violência psicológica e lesão corporal. Ela teria conhecido o suspeito há 3 anos pelas redes sociais e eles moravam juntos em um distrito da cidade desde fevereiro deste ano. Na última sexta, a mulher entrou em contato com a polícia enviando um e-mail em inglês solicitando ajuda, já que o homem havia quebrado o celular dela e não a deixava voltar para a Inglaterra. O casal foi encaminhado à delegacia e a mulher conseguiu retornar ao país de origem. Ó, o Megali tá rindo aqui porque tá surgindo quem aqui na área? Quem voltou, Megali? Quem voltou? O caloteiro. O caloteiro de Goiânia. O trambiqueiro de Goiânia, aquele que fingiu que tinha passado mal. Se numa dessas ele passou mal também, porque tomou tanta birita. Tinha tanto uísque, tanto gin, tanta cerveja ali, tanto frango a passarinho. Que numa dessas o cara de coco, pra mim tanto faz. Mas o incrível é que o cara passou mal não durante o momento em que ele tava se refestelando, mas quando chegou a conta. Aí o fígado falou, pô, não dá mais. Mas ele voltou a ser preso, minha gente. O Breno Magalhães tem os detalhes. O suspeito de fingir passar mal para não pagar conta de bar em Goiânia é preso pelo mesmo crime em Palmas, 2 dias após deixar a cadeia. Juan Pamponete Costa, de 42 anos, voltou a ser preso nesta quinta-feira, suspeito de dar o mesmo golpe em um restaurante, desta vez no Tocantins. Na semana passada, ele saiu da cadeia após uma juíza determinar que ele ficasse longe de bares para evitar novos calotes. Desta vez, ele consumiu mais de R$5 mil em produtos e serviços e se recusou a pagar a conta da mesma forma, fingindo passar mal. Aí só Bezerra da Silva explica, né? Vamos lá, Ellen, o trambiqueiro. Não aceitou o jogo sujo da fera que vive afim só de arrumação. Ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro, resolveu ser grande. Não é essa não. Essa eu acho... aqui, essa, na verdade, eu acho que essa é o pastor trambiqueiro. Exatamente. Ela não, eu tô falando de uma chamada trambiqueiro. O trambiqueiro, que é assim, paga meu dinheiro, o caloteiro paga. Paga meu dinheiro, toma vergonha na cara, deixa de ser trambiqueiro. Olha lá. Não é. Não é. É sim. Essa é a cara de boi. Aí lá pra frente... Ele vai surgir um pupurri. Bota lá pra frente, bota lá pra segunda metade. A gente vai conseguir. Mais um pouquinho. Peraí, vamos lá. De ao vivo, gente. Olha lá. Agora vai comer, eu não tô afim disso, hein? De novo. Paga meu dinheiro, caloteiro paga. Paga meu dinheiro, toma vergonha na cara. Deixa de ser trambiqueiro. Quero receber minha nota, não pense que vai me dar a volta, não quero que pague juro, porque não sou agiota. Agora falando sério. Caraca. Você vai fazer o quê, né? Como é que você vai arrancar o dinheiro de um cara desses? Porque a gente não pode ter lei pra tudo, né? Criar um dispositivo legal pra coisas que deveriam ser claras e simples numa sociedade. Você entra num restaurante, entra num bar, consome, paga e vai embora. É assim que funciona. Quando surge um cara desses, e pra arrancar a grana do sujeito?
E para entrar com uma ação civil, e para bloquear os bens do cara, você tem muito pouca coisa a fazer. É triste, né? Pro dono do bar isso, o cara vai ganhar pão. Imagina o cara que tomou uma volta de 6 mil reais, o cara vai ter que pegar um empréstimo. É isso. Né, pra acertar o caixa. É difícil, porque é bem complicado. Se o cara tem a cara de pau desse sujeito aí, há pouquíssimos dispositivos legais que você tem em mãos para conseguir ser ressarcido. O mais provável é que você fique eternamente ali em busca desse ressarcimento, até uma hora que você se cansa e fala, porra, dane-se. Ou você manda aquele carro da telemensagem que vai fazer a cobrança na Rua do Fiado lá, lembra? Que veio aqui no Simão? É uma solução brasileira, para problemas brasileiros, soluções brasileiras. Exposed, né? Expor o você cara. manda o carro do Fiado lá e cobra. Complicado, que elemento, hein? Em frente. Pelé está em casa. Depois de receber alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo, o rei do futebol deixou a unidade do Morumbi ontem, depois de uma série de exames médicos como parte do tratamento contra um câncer de colo. Segundo o boletim médico, o quadro de saúde dele é bom. Fórmula 1. Semana de corrida e corrida bem bacana, né? Corrida na Itália com a Ferrari liderando disparado o Mundial de Construtores e de Pilotos. Aline Fanelli. O Grande Prêmio da Emília-Romanha começa oficialmente hoje com o primeiro treino livre às 8h30 da manhã. Aberto. Depois, ao meio-dia, haverá a sessão classificatória para definir o grid de largada da sprint do sábado. E o pole position, ao final do Q3, estará no primeiro lugar na corrida do domingo. Charles Leclerc lidera o campeonato mundial com 71 pontos, seguido pelo piloto da Mercedes, George Russell, e com Carlos Sainz fechando o terceiro lugar, e de contrato renovado com a Ferrari até 2024. A Band News FM transmite o Grande Prêmio da Emília-Romanha neste domingo, a partir de 9h20 da manhã, com a narração do Odinei Edson. Você também poderá acompanhar o fim de semana da Fórmula 1 no Band Esportes e na tela da Band. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Sempre um abraço para Luiz Guilherme Megali. Opa. Bom dia, Ellen. Para nós nunca férias, né? Então anotem aí os placares implacáveis do Milton. Eu acerto tudo. Red Bull Bragantino 1, São Paulo Futebol Clube 0. Jogos todos de amanhã, sábado. O Atlético Paranaense vai receber o Flamengo e vai perder. Flamengo vai ganhar em Curitiba por 2-0. É um clássico de rubro-negros. E o Palmeiras e o Corinthians, hein? Caras montam tabela. Um monte de jogo bom no sábado, estão esquecendo do domingo. É brincadeira, viu? Palmeiras e Corinthians amanhã, às 19 horas. Esse pode, entendeu? E esse jogo vai terminar empatado 1-1. E o Fluminense e o Internacional, também no horário imbecil, sábado, 19 horas. Fluminense 1, Internacional 0. E o Atlético Mineiro, hein, que é o melhor time da América do Sul disparado. E o Hulk é o melhor jogador brasileiro em atividade em qualquer lugar do mundo, mas ele não vai para a seleção. Se ele estivesse no Pescara, entendeu? Ou em algum time do exterior, era convocado na hora. É impressionante, viu? Rafael Veiga também no Palmeiras, porque ele não joga no exterior, não vai para a Copa do Mundo. O Hulk também. Isso é uma vergonha. Mas o Atlético Mineiro vai ganhar do Curitiba, que ganhou do Santos no meio de semana. O Atlético Mineiro vai ganhar do Curitiba, o Coxa, exatamente por 2-0. São os palpites aqui de Milton Pitoniza Neves, como dizia o Ricardo Eugênio Boechat, que está no céu, grande flamenguista. Grande abraço e dá-lhe feriado. Só na segunda-feira a coisa volta ao normal. É o fim da picada, hein? Tchau.